Saúde. Saúde. Abrimos mais um ponto de autoridade, esse especial, porque estamos em casa. Vamos falar com o Teles, esse cara que tem um conteúdo que muda o patamar profissional e pessoal de qualquer pessoa. Teles, se apresenta aí rapidinho. Quem é você e o que você faz? Vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria de dedicar esse brinde à minha queridíssima mulher, que hoje é aniversário dela. Ah, parabéns! Amor, eu te amo. Que bonitinho! Parabéns, Carol. Vamos lá. Meu nome é Gleidson Teles. Eu acho muito mais fácil as pessoas me chamarem de Teles, sempre confundem o Gleidson. E eu sou fotógrafo retratista especialista em posicionamento de imagem. O que seria o posicionamento de imagem, Gleidson? É o que o seu cliente pensa de você a partir do que você mostra para ele. No caso, retratos, fotos, vídeos. Então, tudo isso geram mensagens para os nossos clientes. E essas mensagens podem ser ou positivas ou negativas. Então, o nosso trabalho é fazer com que seja uma mensagem positiva, uma mensagem que vai encurtar aquele caminho até a venda, que é esse o grande objetivo do posicionamento de imagem. Muito bom. E agora, como bom estudioso que sou, vou introduzir um conhecimento técnico aqui para a gente gerar o gancho para o Teles explicar para vocês a importância disso. Tem um estudioso cientista, um neurocientista médico norte-americano, Paul MacLean. Ele tem a teoria do cérebro trino. E o que diz essa teoria do cérebro trino? É uma teoria onde ele reparte o cérebro em 3 grandes partes, onde cada parte fica responsável por algo, principalmente ligado à comunicação, tá? E nós temos ali uma divisão de 7%, 38% e 55%, onde 7% da interação, da comunicação, é uma parte intelectual, ou seja, é o conteúdo, é o conhecimento que você tem. 38% é a sua entonação vocal, é a sua modulação vocal, é a forma como você se expressa, o vocabulário que você utiliza. E, pasmem, 55% é a sua imagem, é a sua postura, é a sua vestimenta, é como você se apresenta. Então, diante de uma tamanha importância dessa, eu queria que você simbolizasse isso. O que representa para você cuidar de 55%, né, de tudo que é falado, sem antes sequer abrir a boca. Sim. A primeira vez que eu vi essa estatística foi num livro excelentíssimo, que eu inclusive recomendo, que é do Nicholas Buffman, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Foi lá que eu me informei dessa estatística, principalmente em relação à imagem. Então, hoje, o que nós vivemos é a questão de a imagem ser muito disseminada, né? Até pelos smartphones. E as pessoas acabam meio que subjugando a imagem. E o que acontece é que muitas vezes, na verdade, a nossa imagem ela vai passar uma mensagem. E essa mensagem, muitas vezes, ela é invisível. É uma mensagem que, de repente, a gente não percebe. Eu trago até essa estatística para minha apresentação que eu faço com os meus clientes, onde eu coloco um profissional lá com um carro bem bacana lá. No caso é um Mustang. Você conhece carro, você sabe. E o que aquele Mustang representa na imagem daquele profissional? O cliente daquele profissional que vê aquele Mustang, ele vai pensar, pô, esse carro é legal, eu sei qual que é o valor desse carro. E esse carro é caro. Se esse carro é caro e esse cara tem esse carro, é porque esse cara ganha muito dinheiro. Se esse cara tem muito dinheiro, se ele ganha muito dinheiro, é porque ele é muito bom. Portanto, eu vou contratá-lo. E tudo isso passa na mente do nosso cliente potencial em menos de 3 segundos, que é o que o Nicholas Buffman traz pra gente, que é a primeira impressão. Em 3 segundos a pessoa já decidiu se vai ou não continuar uma conversa com você. O restante ele só vai trazer para o racional de como que ele vai te dispensar ou como que ele vai continuar. Então, esses 55%, e se a gente juntar a questão do tom de voz, que eu também considero um posicionamento de imagem, seriam 93%
da sua postura, da sua linguagem corporal, do seu posicionamento de imagem, são o que você fala. Apenas 7% seriam as palavras, que são a parte O racional. conteúdo, né? Isso. E aí o que nós fazemos no posicionamento de imagem é alinhar esse conteúdo. Muitas vezes o profissional tem muito conteúdo, às vezes é um excelente profissional, mas às vezes ele não consegue comunicar isso. E aí a gente parte daquela máxima. Não adianta só ser bom, você tem que parecer ser quem você é. E é basicamente isso, Thiago. Não sei se eu te respondi, mas... Sim, perfeito. E isso é tão sério que atualmente eu digo que é o grande gargalo de pessoas que têm conhecimento, que têm muito estudo, têm muita bagagem, mas fica refém de resultados medianos, dos resultados medíocres. Posso fazer uma estatística, Thiago? Desculpa até te interromper. Só pra gente ter uma noção assim, ó. 67, eu não me lembro em qual livro que eu li isso também. Eu acho que, se eu não estou enganado, foi no posicionamento do Jack Trout. 67% da verba do faturamento da Rolex é gasto só em posicionamento de imagem. Em fazer a campanha e em colocar essas imagens, essas campanhas, nos lugares corretos, para os clientes corretos. Por exemplo, a Fórmula 1, aquela coisa, né? Onde eles... Então, pensa de uma empresa como a Rolex gastar 67% do faturamento em posicionamento de imagem. Então, quando a gente olha para essas gigantes, para a e-mail, Louis Vuitton, a gente enxerga isso muito claro, quanto eles investem em imagem. Então, quando a gente, por exemplo, quando você compra uma bolsa da Louis Vuitton, você tem, até você chegar na bolsa, tem uns 400 pacotes, né? Tem uns 400, tudo aquilo é para gerar a imagem que eles querem gerar. Tem cheiro, tem textura, o pacote que faz aquele barulhinho de novo, tudo isso é posicionamento de imagem. Então é uma coisa que vai muito além a níveis estratosféricos. Muito bom. A imagem da rede social, foto do perfil, você acha que ela pode mudar a percepção do cliente logo de cara? Tipo assim, esse cara é muito bom. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu mesmo, eu experimentei disso, né? Eu já contei pra vocês que lá quando eu tava voltando pra Goiânia em 2020, a gente teve essa conversa no backstage, eu chegava a cobrar R$75 pra fazer um ensaio. Nossa. E quando eu olho para as minhas fotos da época, eu até entendo por que acontecia isso. Hoje que eu, de lá para cá, eu consegui me valorizar muito, eu entendo que esse primeiro contato ele é muito importante. Ali o cliente já decide se ele vai ou não continuar e em qual prateleira ele vai te colocar. Se ele vai te colocar na prateleira dos caras fodas ou se ele vai te colocar na prateleira pode ser. Se eu não achar um mais barato, eu vou fechar com ele. Então, o posicionamento é justamente o espaço que a gente ocupa na mente do nosso cliente. Por exemplo, pensa no refrigerante. Qual que é o primeiro refrigerante que vem na mente de vocês? Coca. Isso é posicionamento. É o espaço que a gente ocupa na mente do nosso cliente quando se trata de serviço ou de produto. E a foto de perfil talvez seja o primeiro contato com o seu cliente. Então, ela já posiciona. E aí, se for uma foto boa, vai te posicionar bem. Se for uma foto ruim, ela vai te posicionar mal. Lembre-se, eu sempre digo isso para os meus clientes e também nas minhas redes sociais. O posicionamento de imagem, ele sempre vai direcionar o seu cliente, seja para longe ou para perto. E essa foto de perfil, sendo o primeiro contato, ela já vai fazer esse tipo de trabalho, esse filtro. E eu já ouvi isso recentemente. Você comunica exatamente o que você quer passar. Então, só olhando a sua foto, que inclusive foi ele que fez, eu já consigo comunicar o que eu estou vendendo. Sim. No meu caso, por exemplo, as pessoas sempre me perguntam: por que você não faz foto das minhas fotos com a câmera? E eu sempre respondo: porque quem faz o meu trabalho não é a câmera. Eu posso pegar qualquer câmera. É você. Sou eu quem faz o meu trabalho. A câmera é uma mera ferramenta. Justamente. Então, é uma coisa que eu não defendo. Eu não defendo mesmo. Assim, tem casos e casos, mas pegar aquelas fotos clichês do médico com o estetoscópio, do dentista com... É mais do mesmo. É mais do mesmo, exatamente. Você não se diferencia. E no meu caso, não é o que eu quero pra mim. Não quero parecer um fotógrafo que seja mais do mesmo. Meu trabalho, de fato, eu procuro ser um pouco diferente. E aí eu trago nessa questão mais do gerar confiança para empresário que quer evoluir. Muito bom. Antes da gente continuar, eu quero
dar um destaque aqui, né? E agradecer já nosso patrocinador Master, né? O Zé Filho e a Decanter aqui, nos proporcionando mais um ambiente extremamente agradável, com um vinho excelente. Fala aí, Bruna, sobre o vinho. A Bruna que sabe os vinhos. É um Toriga Nacional, gente, super leve, vale super Muito a pena. bom. Quem está iniciando, inclusive no mundo do vinho, deve experimentar, porque é maravilhoso. Muito bom. Muito bom. E o Fabiano nos agraciou aqui com um carpaccio que a gente não experimentou, mas eu imagino que deve estar Tá bom. fantástico. Já experimentei. Tudo que ele faz é maravilhoso, né? Muito bom. Em breve ele estará aqui na mesa para falar um pouquinho dessas aventuras dele. E agora, dando continuidade, quando a gente conheceu o Teles, antes de fechar com ele, eu me propus a estudar e pesquisar mais a respeito do trabalho dele. E eu aconselho vocês sempre fazerem isso, até para você ter um referencial para saber por onde que aquele profissional está te levando. Se é por um caminho que você espera, se não é, né? No mundo do marketing eu aconselho bastante isso, para você não ser passado para trás. E qualquer área, você fazer esse tipo de pesquisa é importante. E o foco do trabalho do Teles, ele se baseia muito na perspectiva, na essência que aquela pessoa, que aquele profissional tem. E isso tem um estudo por trás, né? Um estudo inclusive psicológico, né? Com a base dos estudos do Jung, que traz lá os arquétipos. E antes de entrar nisso, Teles, eu queria que você comentasse uma diferença básica, e já aproveitando o gancho e falando sobre isso. Porque quando as pessoas, em sua maioria, né, até por serem leigas e não terem tanta profundidade nesse conhecimento, elas procuram um profissional, um fotógrafo, e elas buscam o quê? Geralmente retratar um casamento, retratar uma festa de 15 anos, uma formatura, ou até fazer uma foto de posicionamento, mas sem saber o que é posicionamento, né? Uma famosa foto de escritório, né? Assim, blazer, braço cruzado. Então, assim, isso tudo já está muito batido, né? Óbvio que entre não ter nada, ter uma foto extremamente amadora e ter isso já é um avanço. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa principal diferença e o quanto isso pode, de fato, mudar o patamar profissional e até pessoal de uma pessoa. Porque aqui a gente também está falando de uma percepção que vai gerar interesse de outras pessoas, seja para um relacionamento amoroso, seja para uma amizade, seja para conectar com o network e outras pessoas. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Sim, vamos lá. Eu costumo dizer que está tendo hoje muito movimento desse mais do mesmo que a Bruna comentou. E tem muitos fotógrafos que estão trazendo as pessoas, as fotos para as pessoas e não as pessoas para as fotos. Então eu tenho lá uma foto que funciona, que eu vou colocar um blazer, esse blazer tem que ser azul marinho, vou colocar uma maquiagem X, se for mulher, se for homem vai ser um cabelo e uma barba X. E, enfim, vou colocar uma luz tal e isso vai funcionar bem. E eu até respeito esses profissionais, como eu vou respeitar qualquer pessoa. Não sou um cara zen de preconceitos. Mas isso não funciona no meu entender. Por quê? Para mim, cada um de nós tem um talento. Cada um de nós tem sua peculiaridade. Cada um de nós tem algo a adicionar no mundo que é único. E se a gente não fizer um estudo por trás disso, que é aí que entra a questão dos arquétipos, por exemplo, pegando emprestado algumas palavras do nosso grande amigo e especialista Bruno Montes, o primeiro passo seria descobrir a sua identidade. A nossa metodologia hoje, ela trata justamente disso. Então, de traçar uma metodologia até chegar no posicionamento. Porque não é simplesmente uma foto. Muitas pessoas pensam, mas é só uma foto. Não é. É o que o seu cliente vai pensar de você. Da mesma forma que não é só uma fachada. As empresas geralmente não fazem a fachada de qualquer jeito. É tudo muito bem pensado, tudo... Então, a foto do perfil, por exemplo, seria sua fachada nas redes sociais. Então, o primeiro passo seria a sua identidade. Quem é você? O que você faz? Quais são os seus pontos fortes? E o segundo passo da nossa metodologia, que vocês até passaram por isso, é o estudo do público-alvo, dos clientes. Quem que a gente quer atingir? Quem que você quer atingir? Então, partindo disso, eu preciso entender quais são os pontos fortes, quase uma análise SWOT. E aí, então, que a gente vai chegar na construção da imagem por si só. Entendendo os pontos de forma integral.
E aí a gente vai entender se vai ser uma foto de blazer ou não, se vai ser uma foto de, no caso de médico, de jaleco ou não, porque tudo depende desses dois pontos principais, do profissional e do público desse profissional. Então, tem havido esse movimento, seria até mais fácil para mim aderir, sendo bem sincero, mas eu particularmente eu não consigo deixar de prestar um serviço que vá fazer a diferença, justamente pelo que você disse. No marketing hoje existe muito mais do mesmo, que acaba não gerando resultado, porque não destaca. Se você pegar seu Instagram agora e começar a abrir reels, você vai assistir os reels assim, ó, porque nada se destaca. Parece que é tudo muito monótono, tudo muito mais do mesmo. E o grande objetivo do posicionamento de imagem é justamente esse, é destacar e principalmente informar aquele profissional. Se o profissional ele é bom, já informa ali, cara, eu sou bom. Porque quando vocês entendem isso, quando você vai jantar num grande bistrô da vida, você já espera um serviço de excelência, você espera um ambiente de excelência, que ali é o melhor, até refletindo no preço que é. E é isso que é o posicionamento de imagem, é isso que a gente faz. Muito bom. E esse posicionamento, ele ajuda a... Talvez a palavra não seja nem driblar, né? Seja quebrar de fato uma das objeções mais fortes que existe quando uma pessoa vem contratar um serviço ou comprar um produto, que é o preço. Porque um posicionamento bem adequado, você atribui valor primeiro e o preço vira um detalhe, né? E preço é completamente diferente de valor. Sim. Se você fica só ressaltando que você é bom, que você tem qualidade, que você entrega dentro do prazo, você está reforçando coisas que são óbvias e que é obrigação. E que seria obrigação. Só que o mercado está tão ruim, as coisas estão tão péssimas. O básico bem feito. Os profissionais acham que estão fazendo favor, né? Dependendo do serviço que você contrata, parece que a pessoa está te fazendo um favor ali. E quando você exige um pouquinho a mais, o cara ainda te dá uma chamada de atenção. É verdade. Então, eu julgo que o posicionamento ele é uma ferramenta crucial para você agregar valor e deixar de ter o seu preço questionado. Porque quando você bate o olho numa imagem, eu nunca vi ninguém entrar numa loja da Ferrari, assim, nunca ouvi história que o cara entrou na loja de uma Ferrari e falou, nossa, tá caro. Porque você já entra lá sabendo do conceito que é uma Ferrari, né? Óbvio aqui que eu estou levando ao extremo, né, dos carros, mas quando você entra numa loja de grife, quando você entra numa loja de um terno de alfaiataria, quando você entra numa loja de pedras preciosas, você não questiona que aquilo tá caro, né? Ou cabe ou não cabe no seu orçamento, mas que o valor está à mostra, ele já está. Sim, em primeiro lugar, vamos só conceituar rapidamente o que é preço e o que é valor. O preço é o preço, né? É o quanto de dinheiro vai custar aquilo, é um número. E o valor, ele é percebido. E aí que o posicionamento de imagem, ele bate. Inclusive, está tendo uma nova onda, que eu tenho que ter estudado muito, do marketing de luxo. Que o luxo, ele é percebido. Então, quando a gente chega... Eu conheço uma pessoa que pediu desconto da Gucci. Eu vou trazer ela aqui para contar essa história pra gente. É uma história cômica, mas isso é de aquela negociadora nata, ela é maravilhosa. Mas ela evidentemente não conseguiu desconto que ela queria. Gente, quem nunca? Mas, enfim, é uma história interessante pra gente ver. Mas, enfim, o valor ele é percebido. E o marketing de luxo traz muito disso. Então, por exemplo, o grande objetivo do posicionamento de imagem é justamente atrair os clientes ideais e repelir os que não são ideais. Tem pessoas que pensam que atrai todo tipo de gente, mas não é. Quem não sabe quem é o público, quem não sabe para quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Justamente. Então, isso é posicionamento de imagem. Você definir seu público e eu vou ficar aqui. Posicionamento é dizer não. É dizer não. Não, não. Então, para começo de conversa, esquece questão de trends de redes sociais. Isso não existe. E o posicionamento de imagem, quando ele é bem feito, ele faz exatamente isso. Por exemplo, você comentou da Ferrari. Você acha que um pobre teria coragem, uma pessoa, nada contra, tá? Mas você acha que um pobre, uma pessoa que é pobre, teria coragem de entrar na loja da Ferrari? Não. E a loja já é montada para isso. O ambiente afasta. O ambiente afasta. E a loja já é montada para isso.
Ele é montado para atrair aquelas pessoas que têm a bala, vamos dizer dessa forma, e repelir as pessoas que não têm. Isso é posicionamento. E a Ferrari, como você bem colocou, é um dos melhores exemplos que eu sempre utilizo, inclusive, porque quando você era criança, às vezes você viu um Salinha S7. Você, nossa, olha que Ferrari bonita. Para quem não sabe, Salinha é uma marca de carro. Então a gente às vezes viu uma Lamborghini quando era criança, e até hoje. O Antônio às vezes viu uma Lamborghini esses dias, um Huracan. Ele, nossa, que Ferrari bonita, mamãe. E é justamente a concorrente. Tanto que o posicionamento é forte. Porque o posicionamento, quando ele é bem feito, ele reflete, ele é meio que uma parte lá do branding, que já entra no longo prazo, né? Ferrari é quem é há várias décadas. A gente tem isso replicado em diversos cenários, sim, né? E... inclusive tem alguns que estão dando errado, por exemplo, o Balenciaga, a própria Gucci. Então mudaram o posicionamento e acabou dando errado. A Jaguar recentemente fez um rebranding que não colou. É um exemplo do que não fazer. Do que não fazer, exatamente. Quando o Donald Trump, por exemplo, sofreu aquele atentado, eu comentei no meu Instagram que ele ia ser eleito. Eu até coloquei isso nas minhas apresentações. Por quê? Porque ali ele criou uma imagem tão forte, aquela imagem dele gritando, com segurança, ele sanguentado, e a bandeira dos Estados Unidos lá atrás. Ali ele criou uma imagem tão forte que o povo norte-americano, que é extremamente orgulhoso, cara, ali foi o posicionamento que... foi a jornada do herói vivida na pele. Exatamente. Então, assim, o posicionamento esse que é a capacidade do resultado dele. Vencer uma eleição ou perder uma eleição. Vencer uma disputa ou não. Quais são os erros mais comuns que você vê que os empresários dão um tiro no pé? Esse aí dava daria um episódio só dele, né? Mas vou tentar citar alguns aqui. O primeiro deles é simplesmente ter uma foto, assim, um posicionamento amador, né? Foto de qualquer jeito, vídeo de qualquer jeito. Isso é meio clássico. Às vezes a pessoa não quer investir em marketing, não quer investir num bom profissional, num bom fotógrafo, ou às vezes não quer gastar tempo tirando uma foto de excelência, não sei. O segundo deles talvez seja ainda pior que esse, que é quando a pessoa cria um personagem. Porque esse personagem, uma hora ele vai cair, não se sustenta. Exatamente. Então, assim, são erros muito comuns que a gente vê, e é até fácil de... Eu vou dar uma dica para quem quer ter um bom posicionamento. Primeiro, contrata ele. Já começa por aí. Número 1, me contrate. Me contrate. Número 2. Toda vez que você for postar algo, toda vez que você for tirar uma foto, pense. Isso aqui vai agregar, vai me afastar dos meus clientes ou vai me aproximar dos meus clientes? Porque, lembre-se, seu posicionamento, a sua foto, seu vídeo sempre vai falar por você. Sempre. Seja positivo ou negativo. Então, isso vai te fazer crescer ou decair. É um dos dois. Então, assim, são vários dos erros. Esses são os mais comuns que a gente vê, né? Mas poderíamos ficar a noite inteira falando sobre os erros. E é óbvio que, assim, né? O nosso intuito aqui não é, de forma nenhuma, trazer um posicionamento preconceituoso. Não. Tanto que tem marcas que se consagraram no varejo que tem um posicionamento fortíssimo. Sim. Hoje ninguém fala que vai comprar uma palha de aço, né? Você vai comprar um Bombril. Então isso é tão forte que pode, se feito de forma adequada, vale para qualquer nicho, para qualquer produto, para qualquer serviço. Mas o nosso intuito aqui é trabalhar com alta performance, né? High ticket, trabalhar com conexões que vão gerar valor e trazer um diferencial para a vida desses profissionais. Eu queria que você comentasse, Teles, a importância de você colocar, por exemplo, o arquétipo certo, colocar a imagem certa. Comenta um pouquinho, por exemplo, pode falar dos meus ou da Bruna. É um pouco peculiar, né? Fala do da Bruna, porque eu acho que é interessante. Falar da transformação da Bruna, né? Porque em algum momento pode parecer que a pessoa que está nos assistindo, ela fala assim, mas isso não é importante, ou então eu não me encaixo nisso, né? Isso não é para mim. E principalmente se ela já fez algum teste, né? Como foi o caso da Bruna, previamente. E aí tem talvez um choque que não era aquilo que queria, ou não é aquilo que transparece para ela no íntimo e tal.
como que você consegue trabalhar isso, né? Mesmo a pessoa tendo a essência dela, mas você conseguindo implementar o que de fato vende, o que de fato conecta. Sim. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que arquétipo não é exposição, não é astrologia, é psicologia. Vem do nosso Carl Jung, que estudou isso a fundo, e depois veio a Pearson com esqueci o nome da outra cientista, que trouxeram isso para o marketing. Então, o que a gente trabalha são os 12 arquétipos do branding, né, do marketing. E o que acontece? Todos nós temos os 12 arquétipos dentro da nossa personalidade. Então, por exemplo, quando nós estamos com um amigo, igual nós estamos aqui, se essa câmera tivesse ligada, provavelmente a gente estaria um pouco no bobo da corte. Estaria fazendo algumas brincadeiras, até porque a gente tem uma amizade. Só que nos negócios, nós precisamos ser intencionais. Afinal, nenhum negócio sobrevive sem vendas. É o ponto número 1 dos negócios. E aí, tem certos arquétipos que não conversam com o seu público. E o que o arquétipo faz é justamente, o que a gente faz com a questão do arquétipo, é justamente alinhar para o público. Então nós temos o nosso arquétipo e existe o arquétipo do nosso público. A gente precisa alinhar isso. O meu público tem uma expectativa do que ele espera ver de mim. Quando ele olha minha foto do perfil, por exemplo, que eu tô lá, até com esse blazer, né? A minha stylist pediu para eu utilizar a mesma roupa. Se aquela foto de perfil tá ok, muito bonito e tal, mas de repente a pessoa entra no meu perfil e vê outra coisa, vê tipo só, vamos supor, foto sem camisa, aquela coisa, aquele trem que não vai agregar para o meu negócio, talvez aquela foto de perfil até me desfavoreça. E os arquétipos vêm para isso, para nos ajudar a alinhar essa comunicação, tanto a visual quanto a entonação da voz, que é o que a gente já comentou, você começou o podcast comentando. Então, por exemplo, o arquétipo do governante, que é utilizado pelas grandes marcas, e quando eu digo grandes, são grandes mesmo. Rolex, Hermès, Michael Kors, Louis Vuitton, são marcas, a própria Ferrari, são marcas que estão no mercado há décadas e performando muito bem há décadas. Então, essas marcas já utilizam esse tipo de estratégia, esse tipo de intencionalidade há muito tempo, e às vezes sem até a gente perceber. Isso foi que é a grande sacada dos arquétipos, eles geram inclinações. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma Ferrari, é muito difícil de eu não sentir desejo de ter aquilo. Muito difícil de eu não sentir aquela vontade de, nossa, eu preciso entrar nesse carro e acelerar ele. Para a mulher, e aí você pode confirmar para a gente, é muito difícil de ver uma bolsa do Louis Vuitton e não querer, não ter aquele desejo. E essa é a grande sacada dos arquétipos. Quando alinhados, a gente pode gerar emoções e intencionalidade e também inclinações em nossos clientes. Inclinações geram desejos. E aí que está a questão de que diminui, encurta ali a questão da venda, o processo de venda. Então essa é a grande sacada. A Bruna, por exemplo, já entrando na fase de explicar o que agrega ou não, a Bruna, por exemplo, o teste dela foi o bobo da corte, que é o arquétipo do humor. Quem não conhece é o arquétipo do humor, o arquétipo do muito natural para mim. Mas que não pode ser desprezado porque conecta muito. Não dá para ser desprezado porque conecta muito. A gente deixou isso porque faz parte dela. A Bruna é bem-humorada. E eu vou tirar isso dela, vou transformar ela num personagem? Não consigo. Não dá. Não vai sustentar. Então a gente criou ali para ela um espectro arquetipal, se é que a gente pode chamar assim, que vai favorecer. Então ali em primeira camada ela utiliza esse bobo da corte até para comentar, para fazer uma piada, para quebrar um gelo. Mas lá no final tem um governante bem forte para gerar valor, para vender para o high ticket, porque o high ticket não se conecta com o bobo da corte. O rei não se conecta com o bobo da corte. Então é esse tipo de estratégia que a gente faz dentro da nossa metodologia. O Thiago, por exemplo, é sábio e governante. Essa combinação poderia ser extremamente arrogante, porque o sábio ele é arrogante, o governante também é arrogante. Então a gente trouxe um outro arquétipo em primeira camada para poder tirar um pouco dessa arrogância. Porque senão tá lá, o cara que sabe muito e gera muito valor, mas ninguém se conecta com ele. Por quê? Porque não tem um arquétipo que faz essa conexão.
Muito Não sei bom. se eu respondi, mas... Muito bom. E vamos deixar para o finalzinho. Quero fazer, já vou deixar instalado aí na sua cabeça para você já ir pensando. Você vai instalar o drive? Para você, eu falo uma profissão, você fala o arquétipo, a Bruna fala outra profissão, você fala o arquétipo que você recomendaria. E pra gente encerrar isso como um bate-bola. Beleza. Assim, ó, só um adendo. Isso é de forma genérica, tá? Sim, óbvio. É uma recomendação genérica que precisa ser aprofundada e muito bem estruturada, né? Sim, exatamente. Manda mais um aí pra gente partir pro bate-bola final. IA. Fotos de IA. O que você acha disso? Ou seja, a pessoa perfeita. Não tem, nem parece a pessoa, na verdade, muitas delas, né? Às vezes até parece. Mas vamos lá. No meu tempo livre, eu e a Carol, a gente gosta de ver séries. E uma das séries que a gente tem visto muito se chama Pesadelo na Cozinha. Não sei se vocês conhecem. É legal. É basicamente o Eric Jacquin, que é um dos maiores chefes de cozinha do mundo, dando uma ultra consultoria para restaurantes que de repente performaram bem, mas estão falindo. Num dos restaurantes que ele veio aqui no Brasil, ele pegou o cardápio para escolher o que ele ia provar, né? Até para entender. E tava lá filé mignon, sei lá. E quando a comida chegou e ele provou, ele já tacou: isso aqui não é filé mignon. Eu vi esse episódio. Isso aqui não é filé mignon. E aí depois foi comentado lá para ele que era peixinho. Eles estavam vendendo peixinho como filé mignon. Meu Deus. E aí ele virou e falou assim: isso é mentira. Isso faz tudo aqui parecer que é mentira. Tudo aqui é mentira. Se vocês servem peixinho falando que é filé mignon, tudo aqui parece mentira. E é exatamente esse tipo de pensamento que vai ocorrer no seu cliente quando ele descobrir que a sua falta de inteligência artificial. Gleiton, você é contra a inteligência artificial de forma alguma? Não sou. Inclusive, eu sou muito adepto à inteligência artificial. Eu utilizo muito a inteligência artificial. Inclusive, hoje eu criei agentes para fazer meus roteiros de vídeo, aquela coisa. Mas eu sou a favor do backstage, das tarefas que são rotineiras. Essa parte do front stage, de criar um vídeo, criar uma foto, esse é o primeiro contato. Humanos se conectam com humanos, não tem como, isso nunca vai ser substituído. Ainda mais nos dias de hoje, que Ainda mais nos dias de hoje. Tudo é celular. Eu prevejo que assim, muitas pessoas vão entrar nessa onda. Isso é uma previsão minha, talvez eu esteja certo, talvez eu esteja errado. Muitas pessoas vão entrar nessa onda do ensaio de inteligência artificial, até porque é mais barato. É mais barato agora, mas quantos contratos você vai deixar de fechar? Então, precisamos pensar nisso. Mas o ensaio vai passar a ser igual a obra de arte. Aqui a gente está com alguns quadros, vai passar a ser valorizado mais do que hoje. Porque hoje, de certa forma, o ensaio fotográfico ele é meio desvalorizado, até pela facilidade que é, né? A pessoa... Mas eu vejo que vai voltar e vai voltar muito, muito alto. Vai voltar como uma obra de arte de fato, que é a fotografia. Mostrar a essência da pessoa, na verdade, né? Algo menos artificial possível. É porque quando você começa com a inteligência artificial, quando o seu primeiro contato com o seu cliente é uma inteligência artificial, a pessoa já vai pensar que tudo é artificial. Justamente. Então a metodologia artificial... Consciente ou inconscientemente. Consciente ou inconscientemente, exatamente. Então, é essa a minha crítica. Porque assim, se já no começo não é de verdade, o que mais que não é? Porque, querendo ou não, a gente já julga. E fazer um ensaio com uma inteligência artificial já é um posicionamento de imagem. Já é um posicionamento em si. Então, já é uma decisão, né? Então, é uma coisa que eu acho meio complicada ainda. Eu particularmente, eu não recomendo. Eu recomendo, de fato, procurar um profissional que entenda do assunto, que vá te personalizar perante seus clientes. Muito bom. Eu pensei num outro assunto aqui, mas eu acho que ele vai ter que ficar para um próximo vídeo. Inclusive, comenta aí se vocês tiverem interesse, principalmente a mulherada, que é a questão do ensaio sensual sendo colocado como algo para ser profissional ou para gerar uma posição de foto profissional, de engajamento ali,
Engajamento com certeza vai gerar. Esse aí é polêmica, mas qual o engajamento? Qual o engajamento? Eu acho que links não pagam contas, né, gente? Likes não pagam contas. Eu acho que esse é um bom assunto pra gente trazer num próximo bate-papo. Comenta aí se vocês quiserem, principalmente a mulherada, porque... Eu vejo muito isso acontecendo, sabe? É um dos erros que eu mais vejo, por exemplo, no público médico. Comentamos isso hoje, inclusive, estético. nos bastidores. Eles fazem fotos fashion demais e acham, ou de beleza, e acham que isso vai gerar tudo, menos o que realmente vende. Vai gerar o posicionamento como profissional, né? E na verdade não vai. Muito bom. Agora chega, porque a gente vai deixa pro próximo. Deixa pro próximo. Vamos lá, vamos começar agora um bate-bola rápido pra gente encerrar. Primeira profissão. Quem trabalha com harmonização facial. Arquétipo do amante. O amante. Conecta bastante. Conecta. Advogado. Arquétipo do governante. Advogado é para resolver problemas. Firmeza. Médico. Arquétipo do cuidador. Dependendo da área, pode trazer um governante também. Muito bom. Engenheiro. Engenheiro pode ser um arquétipo do criador, talvez do governante, depende muito da área. O criador por criar, né? O criador é o arquétipo do artista. E o governante, se ele ocupar ali uma posição de líder nato. Chefe de cozinha entra não mesmo? Governante, né? Um personal trainer. Herói, arquétipo do herói. Inclusive, é um adendo. Se o personal trainer for gordo, não existe fotógrafo que faça milagre. Isso não é preconceito, tá? Isso não é preconceito. Se o personal trainer não dá credibilidade. É a mesma coisa de um dermatologista não ter a pele bonita. Não ter a pele bonita. O dentista ter os dentes tortos. Exatamente. Ou amarelo. Justo. Muito bom. E agora um desafio. Manda. E se o cara for um grande empresário do agro, qual arquétipo você recomendaria para ele? Depende muito de várias questões, mas de cara sim, um grande empresário do agro colocaria um arquétipo governante. Misturado com alguma coisa ali, talvez depende muito da personalidade dele, poderia ser misturado com um bobo da corte. Tem um advogado aqui de Goiânia, um escritório na verdade, que ele é especializado em agro, e ele é muito bom. Eles utilizam muito o arquétipo do bobo da corte, que é essa combinação que eu falei, que é o João Domingos. João Domingos, advogados associados, eles são muito bons. Então, eles utilizam muito ele usa muito terno rosa, pinga, diferente. bebe pinga, senta no chão. Então, é uma coisa assim, bem cômica, que conecta, mas que gera autoridade ao mesmo tempo pro agro, que é o público deles. Bem interessante. E pra galera que, em geral, que cuida, né? Farmacêutico, fisioterapeuta, pessoal, psicólogo, esses que estão mais ligados a cuidar das pessoas. O psicólogo pode ir para um lado do arquétipo do inocente, mas no geral, todos que você falou, geralmente tem que ir para o arquétipo do cuidador, que é o cuidar com as dores dos outros, a empatia, cuidar ou tirar algum tipo de dor. Então, o psicólogo pode ser que ele vá para a parte do inocente, que é a ideia do buscar a felicidade. Mas, no geral, é retirar alguma dor. As pessoas vão até o psicólogo geralmente para tirar alguma dor mental. Saúde mental. Muito bom. Vamos encerrar por aqui. Eu quero agradecer, Teles, pela sua presença, né, pela nossa amizade, porque eu acredito que esse tipo de conteúdo ele é para a vida, né? Mesmo que a pessoa não queira aplicar isso profissionalmente, pessoalmente nós estamos nos vendendo o tempo inteiro. Sim, se você não se vende para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, você não está se posicionando. Esse é um bom adendo, tá? Esse é um bom... Vou até abrir um comentário, desculpa até interromper, Thiago. Se você, mulher, isso acontece muito com mulher, tá? Sem preconceito. Se você que é mulher, se você não ativar o arquétipo da amante do seu casamento, provavelmente seu casamento vai acabar. Então, fica ligada. Arquétipo do amante, sedução, sensualidade, ativa o arquétipo do amante. Tudo na medida certa, e tudo intencional. E pro seu marido. Não vai levar fora, não. É isso. Muito obrigado, Teles. Obrigado a vocês. Conteúdo de excelência. E comenta aí qual a sua profissão.
que a gente responde aí qual o arquétipo, né? E vamos direcionar para uma consultoria especializada do Teles, porque ele faz isso com maestria. E a última coisa que ele faz é tirar foto. Porque a foto é o menos importante. Primeiro você precisa estruturar a sua essência e saber quem você é de fato antes de fotografar. O processo de vocês mesmo demorou 2 meses, né, pra gente fotografar. É muito. Tem pessoas que nem têm paciência. Tem empresários que chegam a mim e não tem paciência. Não, vai demorar muito. Preciso pra onde? Tá, vai lá. Boa sorte. É uma jornada de autoconhecimento, na verdade. Para quem tem paciência, para quem tem o interesse e quer um negócio diferenciado, depois é bem mais fácil, né? Até porque vai ter que continuar esse posicionamento. Não adianta você começar o posicionamento e parar, é igual academia, entendeu? Então é isso, vamos encerrar. Saúde e sucesso. Muito sucesso também.